Fala moçada, tudo bem? Como vocês estão? Saudade de todos vocês. Tomara que todo mundo esteja bem, né? Como é que foram de final de semana, né? Tomara que a semana aí de todo mundo, né, possa começar bem, né? Queria começar compartilhando um versículo com vocês, né, de esperança, né? Tá no Salmo 125, né? Primeiro verso que fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Queria trazer essa mensagem para vocês de esperança. Sei que o momento aí tá difícil, né, para todo mundo. A gente não tem muita perspectiva, mas que a gente possa, né, depositar nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele está à frente de tudo, sabendo que, né, o nosso Deus é um Deus fiel, que não nos abandona, que não nos desampara, que a gente possa perseverar, né, e continuar firme, né, que o Senhor esteja cuidando de tudo, lutando as nossas lutas, para que a gente possa ao final aí dessa, né, batalha aí a gente alcançar a vitória. Amém? Então, beleza, gente. Vamos continuar aqui a nossa matéria. Gente, o último crime que a gente tratou foi do artigo 321, que falava sobre advocacia administrativa, e a gente vai dar seguimento, né, que é o estudo dos crimes em espécie. A gente vai falar aqui hoje, né, sobre o artigo 322, artigo 323 e artigo 324. Beleza? Vamos ver, né, 3 crimes aí por vez. Então, o próximo crime que a gente vai ver hoje é o artigo 322, trata do crime de violência arbitrária. O que é o crime de violência arbitrária? Lá na redação do artigo 322 está praticar violência no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las. Então, o que seria o crime de violência arbitrária? Crime de violência arbitrária, já que nós estamos tratando dos crimes, né, funcionais praticados por funcionário público, seria um crime, né, quando um funcionário público, no exercício das suas funções, ou a pretexto de exercer as suas funções, ele acaba empregando, utilizando de violência contra, né, uma pessoa, contra a vítima aí desse crime. Então imagina, vou dar um exemplo aqui, imagina que um policial militar, ele vai revistar, né, uma pessoa, né, ele vai fazer uma busca pessoal numa pessoa, e ele acaba ali se excedendo e acaba batendo ali naquela pessoa, né, acaba dando soco, pontapé naquela pessoa. Então, vou dar uma situação aqui para vocês. Todo mundo já deve ter ouvido da situação chamada baculejo. O que é o baculejo? O baculejo é a busca pessoal, né, que as autoridades policiais, né, podem realizar quando há suspeitas, né, que uma pessoa está com algum instrumento do crime, produto do crime, né, alguma situação que possa fazer com que a pessoa esteja implicada em alguma conduta criminosa. Então imagina que uma pessoa está andando pela rua, às vezes a polícia, né, tem ali informações de determinada pessoa com determinadas características que é suspeita de ter praticado um crime. Vamos supor que a polícia militar aborda uma pessoa, né, dá um baculejo, vai fazer uma revista na pessoa. E ao invés de fazer só a revista, a polícia acaba batendo nessa pessoa, acaba empregando violência. Acaba dando tapa, soco, pontapé, beleza? Ou imagina que, vamos pensar na seguinte situação, que um oficial de justiça vai intimar uma pessoa, né? Vai intimar uma pessoa para comparecer, né, numa audiência, ou intimar a pessoa para que ela venha depor, ou intimar a pessoa para que ela seja ré num processo. E, além de entregar a intimação ali, o oficial de justiça acaba se excedendo. Fala assim, você vai comparecer sim. E acaba batendo na pessoa, empurrando a pessoa, enfim, usando de violência. Só que essa violência é uma violência arbitrária, né, gente? O que é uma violência arbitrária? Quando o funcionário público, ele acaba se excedendo, ele acaba extrapolando ali, né, o seu exercício funcional e acaba, né, de maneira coercitiva, né, ali de maneira arbitrária, ou seja, desarrazoada, acaba empregando violência contra uma pessoa. Detalhe, esse crime só pode ser praticado por funcionário público. O crime de violência arbitrária é um crime funcional em que o sujeito ativo é funcionário público. Então só pode praticar esse crime o funcionário público. Quando? Ou no exercício das funções dele, ou seja, quando o funcionário público estiver no exercício das suas funções, quando ele estiver trabalhando, ou a pretexto de exercer elas, ou seja, quando um funcionário público acabe empregando violência contra uma pessoa, né, sob o argumento de estar exercendo ali uma função pública, beleza? Detalhe em relação a esse crime.
Muito se discute na doutrina, a doutrina de maneira geral, de maneira majoritária, entende que esse crime ele foi tacitamente revogado, né, que ele teria sido revogado pela lei de abuso de autoridade, né, que existiria então uma lei específica que trataria dessa conduta, desse abuso, né, por parte de um funcionário público, né, de um agente público. O que não deixa de ser, né, gente? Porque nessa situação, quando o funcionário público no exercício das suas funções ele acaba atuando de maneira arbitrária, ele está atuando com abuso de autoridade, né? Então a doutrina entende que esse tipo penal fora tacitamente revogado. Mas esse não é um entendimento jurisprudencial. O STJ entende que esse tipo penal continua existindo e né, o que é um entendimento da jurisprudência que de forma majoritária que esse tipo penal, que esse crime continua existindo. Então esse tipo penal para a jurisprudência ele ainda está em vigor. Detalhe que eu queria falar para vocês em relação a ele. Como esse crime acontece mediante o emprego de violência por funcionário público, quando o funcionário público, no exercício das suas funções ou a pretexto de exercer as suas funções, acaba empregando violência, o funcionário público que comete esse crime, ele também, de forma autônoma, ele pode ser responsabilizado pela violência que ele empregou. Por exemplo, no exemplo que eu dei, se um policial militar, um policial civil, ele vai fazer uma revista pessoal, né, vai dar um baculejo numa pessoa e acaba batendo nessa pessoa, causando, por exemplo, lesões corporais. Ele vai cometer dois crimes, vai ser processado por dois crimes. Qual? O de violência arbitrária e também o crime de lesões corporais. O que eu estou querendo falar com isso? Se vocês forem ver na pena, ou seja, no preceito secundário do crime, vocês podem ver que além da pena correspondente ao crime de violência arbitrária, não é excluída a pena correspondente à violência. Ou seja, o funcionário público que comete o crime de violência arbitrária, ele também vai incidir na pena correspondente à violência. Se no exercício das funções o funcionário público, por exemplo, acaba matando alguém, ele vai responder pela violência arbitrária e pelo homicídio, do 121. Se um funcionário público no exercício das suas funções, tá? Ou a pretexto de exercer as suas funções, imagina que um policial civil quer entrar numa festa e o segurança barra ele, fala, ó, seu nome não tá na lista, você não vai entrar. O policial acaba agredindo o segurança, batendo o segurança, falando que ele tá no meio de uma investigação. Se, através da violência arbitrária, o funcionário público causa lesão corporal, o funcionário público vai ser penalizado pelo tipo penal do 322, ou seja, a pena correspondente à violência arbitrária, e também vai ser penalizado pela pena correspondente à violência, ou seja, pela lesão corporal que ele causar, beleza? Então, o crime de violência arbitrária não exclui, tá, outros crimes decorrentes da violência que foi empregada, ou seja, o funcionário público que comete o crime de violência arbitrária é penalizado além do 322 pela pena correspondente à violência. Se da violência resultar lesão corporal, vai ser penalizado pelo 129. Se da violência gerar homicídio, né, morte, artigo 121. Beleza? E quando que o crime é consumado, né? Quando que se consuma o crime de violência arbitrária? Quando é empregado violência no exercício das funções. Quando o funcionário público, no exercício das suas funções, ele utiliza como meio para exercer suas funções, ou a pretexto de exercer as suas funções, violência, e aí nesse caso é violência física, ou seja, quando o funcionário público ele extrapola, ele se excede, ele age de maneira desarrazoada, empregando violência para exercer as suas funções, nesse caso, no momento de emprego da violência, o crime está consumado, sendo que também é admissível a tentativa nesse caso. Beleza? Então, bacana.